Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a Beatles Book Tag. A Beatles Book Tag foi criada por mim e pela Tati Dantas do canal No País das Entrelinhas. A gente viu que tava rolando aí uma tag da Taylor Swift e a gente falou, poxa, a gente é Beatlemaníaca, vamos fazer uma tag dos Beatles, né? Mas é uma tag sobre livros, tá? A gente pegou algumas letras e nomes de discos dos Beatles e adaptou para temas de livros, ok? A primeira pergunta é Twist and Shout, um livro que sempre te deixa feliz. Eu peguei Macanudo, eu acho que qualquer Macanudo me deixa feliz, é uma leiturinha leve, o segundo vídeo que eu falo leve em vez de leve. Mas enfim, leve e que a gente lê assim rapidinho, pode ler e fico sempre de bom humor, gosto bastante. A segunda pergunta é All My Loving, um livro com uma história romântica. E dessa vez eu vou dar o braço a torcer. Eu tinha falado já no outro que eu não leio muitos livros românticos, isso é verdade. Mas eu costumo dizer que eu tenho implicância com a Jane Austen. Mas tem um livro da Jane Austen que eu li, foi o primeiro e que eu gostei bastante, que é o Orgulho e Preconceito. Eu tenho que dar o braço a torcer, eu acho esse livro muito bom. E depois eu acabei achando as coisas dela que eu li depois muito parecidas, mas enfim. É uma história romântica bem interessante, né, gente? Eu tenho que dar o braço a torcer, pelo menos nesse caso aqui. A terceira pergunta é Across the Universe, um livro transcendente. Eu escolhi o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, porque esse livro me inspirou muito, me comoveu também demais. O Viktor Frankl era um psicólogo, ele era judeu e foi preso na Segunda Guerra, então ele foi para um campo de concentração. E esse livro é parte biográfico e ele também é parte da explicação de uma teoria que ele acabou criando, que ele já estava meio que criando, mas que acabou se delineando de forma mais clara em virtude da experiência dele no campo de concentração. Então ele vai narrar aqui como ele e os seus colegas, as maneiras que eles usavam, que eles faziam para sobreviver a cada dia no campo de concentração, e isso envolvia memórias, envolvia muito a riqueza espiritual de cada pessoa, né? Aquilo que ela levava consigo depois de ser despojada de tudo. Então é um livro muito comovente. Ele também vai falar da logoterapia, que é essa terapia que eu citei, que ele vai desenvolver, que é uma terapia pela busca de sentido. Ela é bem diferente da linha freudiana, por exemplo, é uma linha mais, vamos dizer assim, positiva, talvez, porque ela dá um pouco mais de responsabilidade para o paciente, no sentido dele tentar encontrar um sentido para sua vida e melhorar a partir disso. Esse livro é um livro bastante interessante. Se você não tem nenhum interesse pela questão da logoterapia, pelo menos os relatos dos sobreviventes do campo de concentração. E é um livro que me impactou bastante. A quarta pergunta. Help, um livro onde o protagonista sofra ou coma o pão que o diabo amassou. Essa descrição de time é muito boa. E eu vou citar o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro não tá aqui, na verdade o livro que tá aqui comigo é uma coletânea imensa, que tem mais de um romance dentro, por isso que eu não tô mostrando. O meu Crime e Castigo tá no trabalho. E o Raskolnikov sofre, né? Ele sofre não só por ficar doente naquele cubículo lá que ele mora, como principalmente em virtude da culpa, né? E você sofre a culpa junto com ele. Não sei se vocês já leram, quem já leu esse romance, eu pelo menos sofri a culpa junto com ele. É um livro muito angustiante. Ele talvez, o sofrimento físico dele talvez seja um pouco menor, embora ele fique até doente também, mas o psicológico é bem perturbador, né? E é um dos meus livros favoritos da vida. A quinta categoria é Beatles for Sale, um best-seller favorito. Eu escrevi aqui O Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert. Eu não tenho esse livro aqui em casa, eu achei que tivesse, eu procurei já, mas eu não achei. E eu gostei bastante desse livro, a despeito de ser best-seller, eu achei bem escrito, gostei
da abordagem da autora, eu gostei bastante. Eu depois comprei um outro livro dela, Comprometida, que é um livro que fala de quando ela casou com aquele brasileiro que ela conhece no Komereza Yama. E então ela vai fazer também uma investigação sobre casamento e tal, mas eu dei esse livro Comprometida pra uma amiga quando ela casou. O meu livro mesmo, que tava cheio de marcação. Mas o Komereza Yama é um livro que eu gostei bastante, viu? Eu gostei bastante dele. E sexta pergunta. Penny Lane, um livro que te lembre o lugar onde você nasceu. Eu tive um pouco de dificuldade de pensar nisso. Bom, eu moro no Rio, mas eu acho que as memórias mais minhas de infância e adolescência talvez sejam do subúrbio, né? Que é onde eu morei mais, na zona oeste do Rio, que é bem suburbão, assim. Então eu lembrei de As Virgens Suicidas, porque aqui é um suburbão também desses, onde a vida é mais calma e todo mundo meio que sabe da sua vida, e que um acontecimento como esse, né, do tipo um suicídio, acaba tendo um impacto muito grande na vida das pessoas, assim. É difícil você não se comover com essas coisas, porque todo mundo meio que se conhece, que sabe e tal, das coisas. Então, pergunta número 7. In My Life, biografia ou memória favorita? Eu fiquei bem tentada a botar Só Garotos da Patti Smith aqui de novo, né? Mas vamos mudar de resposta de vez em quando. Então eu peguei o Clarice, vírgula, do Benjamin Moser. Eu gostei muito dessa biografia. Eu tenho um carinho muito grande pela Clarice. Já falei aqui algumas vezes que foi por causa dela, que eu fui mesmo pra literatura, os contos, tem vários romances dela que eu gosto muito também. E essa Clarice era uma pessoa muito singular, né? Então eu acho que eu fiquei meio fascinada e completamente absorvida por essa biografia. Indico muito, tá? Se você gosta da Clarice, leia. Se você tem vontade de conhecer, leia também. Pergunta número 8. Strawberry Fields Forever. Um livro que te fez crescer de alguma forma. Eu fiquei um tempo pensando nessa categoria, eu decidi responder, dar uma resposta, que foi um livro assim que eu puxei lá da memória. Era um livro que eu li muito novinha, de uma coleção da minha mãe, do Círculo do Livro, e que eu li num dia desses assim de tédio. Eu tava em casa, não tinha nada pra fazer, peguei, eu devia, sei lá, ter uns 9, 10 anos mais ou menos, e que é o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Esse livro vai tratar sobre o Fernão, que é uma gaivota que tem uma individualidade bem marcada. Ele acaba destoando das demais gaivotas, porque ele gosta de fazer voos acrobáticos, o que o resto do bando não gosta de fazer. Então, assim, ele é diferente do resto do bando, ele acaba meio que sendo ignorado, criticado pelo resto do bando. Mas esse é um livro sobre ser fiel a você mesmo, saber dos seus desejos, ser muito convicto daquilo que você quer e não desistir, né? Então eu acho que foi bom ter lido esse livro quando eu era criança, porque eu acho que a gente passa por muita situação desse tipo, especialmente na adolescência, em que a gente tem que meio que botar à prova o nosso jeito de ser, os nossos gostos, ou se adequar, né? A gente acaba vivendo um pouco esse mal-estar. Eu vivi. E foi bom ter lido isso tão novinha, porque eu acho que a gente lida com um pouco mais de compreensão e mais perspectiva com esse tipo de acontecimento, né? Porque o Fernão Capelo Gaivota, ele não desiste. Ele mesmo proscrito e criticado, ele investe naquele sonho, ele se esforça e ele é bem sucedido. E é isso, gostei bastante de ter lido esse livro, acho que ele me ajudou. A próxima pergunta é Revólver. Livro policial favorito? O livro policial que eu vou citar não é exatamente favorito, mas é um livro que eu gosto muito e que eu gosto muito de recomendar, que é o Borges e os Orangotangos Eternos. Esse livro é do Luiz Fernando Veríssimo e o personagem principal é o Jorge Luiz Borges. E esse é um livro homenagem ao romance policial. Também é um livro de homenagem ao Borges. Então, ele é um livro bom para quem tem leitura de romance policial e tem leitura do Borges, porque ele é uma espécie de pastiche, né? É uma paródia, mas também é um pastiche. E eu me diverti demais lendo esse livro, porque o raciocínio lógico dos personagens na tentativa de desvendar os mistérios é muito engraçado, é cômico, assim, de tão delirante. Você vê que os personagens desistem
Ah, não vou falar, eu ia contar meio que um pedaço da história, mas não vou contar, não vale a pena, mas assim, leiam, eu acho interessante. Se você é fã de policial, eu acho que você vai gostar desse livro. 10ª pergunta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Livro fantástico favorito. Eu tive que citar o 100 Anos de Solidão do Garcia Marquez, né, do Gabriel Garcia Marquez. O meu livro não tem nada na frente, né? Aquele livro da coleção da Folha, então tá aqui o nome. Esse deve ter sido o primeiro livro fantástico que eu li na minha vida. É um livro que eu já li umas 3 vezes, é um livro maravilhoso. É um livro que me fez ficar muito fã de literatura fantástica. Se eu li literatura fantástica depois, muito provavelmente por causa de Gabriel Garcia Marquez. Esse livro é fantástico, gente. Conheçam. De Buendia, Macondo, não sei, eu acho sensacional, acho maravilhoso. Não dava para citar outro. Por mais que eu seja muito fã do Borges e do Cortázar, eu acho que meu fantástico favorito é 100 Anos de Solidão. Pergunta número 11, Magical Mystery Tour. Um livro que contém um universo mágico, fantasioso e surreal. De imediato me vieram à cabeça livros que têm universos mais notadamente, obviamente, fantásticos e fantasiosos. Mas alguns desses livros eu já citei em outras tags, então vamos variar um pouquinho, né? E aí eu peguei o História de Cronópios e de Famas. Esse livro é um livro que tem personagens fantasiosos e em que as regras do universo desses personagens é extremamente louca e absurda e fantástica. E algumas vezes o cenário é Buenos Aires ou é algum lugar da Argentina. É um livro de contos fantásticos, acontece muita coisa louca, muita coisa diferente, é alegórico, então assim, e é um livro delicioso. Eu acho que vale a pena ser lido, entrou para a lista dos favoritos, com certeza é um dos meus livros favoritos do Cortázar. E embora o universo aqui não seja totalmente fantástico, as regras são, os personagens são, acaba sendo uma Argentina fantástica, ou alegórica, sei lá. Tá bom? Então super recomendo. Pergunta 12, White Album, um calhamaço. Porque, pra quem não sabe, White Album é um livro duplo, né? A criatividade da pessoa não tem limite. Só que não. E eu vou citar A Montanha Mágica. Eu vejo pouca gente falando desse livro. É um livro do Thomas Mann, que eu li deve ter uns 10 anos. Eu tô ensaiando desde o ano passado uma releitura. Eu até comecei, mas já vou ter que recomeçar novamente. E é um romance de formação, ele é muito bom. Ele tem um personagem que é o Hans Castorp, se eu não me engano o nome, não tô me lembrando agora com exatidão. E ele vai visitar um primo num sanatório e ele acaba ficando lá também. Ele contrai tuberculose e fica lá naquele microcosmos, né? Aquele sanatório no alto da montanha acaba virando um microcosmos, e a relação dele com os demais personagens, todas as coisas que ele vai pensar lá, contribuem para a sua formação como pessoa. Então assim, ele vai ter uma série de insights e fazer uma série de reflexões sobre a vida, as pessoas, política, sociedade, enfim. É um livro muito bom que eu recomendo demais e que eu tô louca pra reler. Preciso reler. É um livro meio assustador, porque ele é grandão, né? A minha edição, que é da Nova Fronteira, tem 801 páginas. Mas é um livraço, gente. Um dos mais influentes do século XX. Pergunta 13, The Long and Winding Road, um livro triste. Eu vou citar O Ano do Pensamento Mágico, que é um livro que eu acabei de ler recentemente, é uma memória. Ele é bem triste, porque ele é um livro sobre a elaboração da perda. E a personagem vai falar aqui do período em que o marido dela morreu, como ela lidou com isso, que foi uma maneira bem difícil de lidar. Inclusive, ela teve muita dificuldade, ela ficou muito tempo em negação. E é um livro comovente, bem escrito, mas bem triste. E por último, Revolution, um livro com personagem questionador. Eu peguei o Factotum do Charles Bukowski. Não aparece livro, ainda não tinha falado do Bukowski, né, nos meus vídeos. Eu gosto muito desse autor. E o Henry Chinaski, ele é um personagem questionador, mas é porque ele é todo errado, né? Eu quis citá-lo porque eu queria falar do Bukowski. Mas é um iconoclasta, é um personagem marginal. Aqui é um personagem que também vai comer o pão que o diabo amassou. E sim, ele é muito diferente, ele é questionador, ele não se adequa.
não só em Factotum, mas em vários outros livros. O Henry Chinese, que aparece em vários outros livros do Bukowski, é meio que um alter ego dele, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa tag bitomaníaca. Quem tiver gostado pode responder, mas eu vou fazer questão de taguear uma pessoa que eu sei que gosta de Beatles, que é a Gabi do Livros, Discos e Nada Mais. Gabi, responde essa tag. É isso, pessoal. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.